Então lá, depois de 12 meses, a gente fez os primeiros investimentos. Aconteceu aquele escândalo com o Carlos Ghosn. Que você participou? Participou não, mas a gente representava um dos fundos de toda a aliança. Então entrou-se em auditoria nas 3 empresas. E aí meio que o fundo parou. E o fundo parou e a gente ficou em auditoria e investigação por 1 ano. E acho que esse foi, se eu pensar no meu momento de carreira mais difícil. Esse foi o momento de carreira mais difícil, mais desafiador da minha vida. Ou seja, você estava ali na auditoria, todo mundo questionando, cheio de problema acontecendo, aquela fuga, que tem até um filme, tem um seriado, uma série da Netflix. Documentário. Da Apple TV. Da Apple TV. Um documentário sobre isso, muito interessante. E aí você estava ali você apareceu no documentário? Não. No documentário não, mas a gente estava na investigação de todos os fundos de investimento. Então eu lembro muito bem, eu tinha 33 anos. E foram 4 auditorias, foi uma investigação pesadíssima, acusações pesadíssimas. E eu, como diretor financeiro do fundo de investimento... Você era o responsável, o cara que assinava. Eu era o responsável, então assim... Isso te fez você pensar se valeria a pena continuar. Exatamente. E aí você tomou a decisão. Foi nesse momento que eu falei, olha, será que eu quero ser um executivo desse mesmo? Porque o risco eu acho que não compensa o reward, né? Não compensa o retorno. Você ainda morava em Paris nessa época? Ainda morava em Paris nessa época. E depois das 4 auditorias, porque quando eu entrei no fundo, eu era o diretor financeiro, então eu lembro de receber muito bem o acesso à conta bancária e ver lá milhões e milhões e milhões. Então eu falei pro meu chefe, falei, olha, eu vou montar uma governança tão controlada que não tem como nada ser aprovado sem 1 milhão de aprovações. Isso sem saber de nada, né? Isso sem saber de nada. Eu montei alguma coisa para me proteger. E graças a isso... Você conseguiu sair ileso dessa... A gente conseguiu provar que nada tinha sido feito fora do padrão. Inclusive eu tenho na auditoria, eu tenho esse papel até hoje, falando, olha, essa organização, a governança que foi colocada é superior à de qualquer uma das 3 empresas. Cara, isso é muito mais do que qualquer MBA na vida, né? Esse MBA na prática, né? Você ter esse carimbo de que você fez uma governança muito estruturada e que o fundo estava tranquilo, né? Isso. Mas ainda assim, mesmo assim, você decidiu não ficar. Mesmo assim, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que quando tudo foi assinado, o meu chefe, que era o CEO do fundo, ele pediu demissão. Ele falou, não vou trabalhar mais, eu não quero mais, mesmo que a gente tenha mostrado que nada está fora, eu não quero mais trabalhar com essas empresas. A gente foi muito atacado, psicologicamente foi difícil. E eu lembro de ter medo de falar para minha esposa, falar, olha, sabe quando as pessoas te forçam tanto que às vezes você tem dúvida se você realmente fez tudo certo? Você fala, pô, será que... Você estava naquele momento de struggle, né? Isso, mas completamente. E muito jovem, então eu tava assim, será que vai acontecer alguma coisa? Abalado. E aí você colocou de novo seu currículo no mercado ou usou o networking? Não, aí foi o seguinte, a gente pediu demissão. Então meu chefe foi e pediu demissão. E eu, como CFO do fundo, eu falei, olha, eu acho que se o CEO saiu, eu tenho que sair também.